Salve, salve, meus caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Virgílio e estamos retornando com esta videoaula, dando sequência aos nossos conteúdos principais da disciplina de Direito Administrativo. No último, Na última aula, tivemos a oportunidade de explanar a respeito dos principais princípios que se aplicam ao direito administrativo, sejam eles princípios fundamentais, princípios constitucionais e princípios particulares, especiais, que organizam e disciplinam a nossa compreensão, nossa abordagem da matéria administrativa. Na sequência, nós temos aí dois temas para enfrentar antes de entrarmos no estudo do ato administrativo em si, seus elementos, suas características e todas as suas consequências jurídicas. Esses dois conteúdos dizem respeito à modalidade, aquilo que o Estado irá prestar enquanto atividade própria e que, portanto, é disciplinada pelo direito administrativo. Isso diz respeito ao serviço público e ao poder de polícia. São duas ações do Estado, duas práticas estatais importantes de entendermos antes de avançarmos para o estudo do ato administrativo em si. Quando a gente fala em serviço público, é importante a gente ter uma aproximação conceitual. A gente tem uma ideia já, todos temos uma ideia do que serviço público quer dizer. Antes de chegarmos nessa ideia comum, vamos fazer um exercício ao contrário dessa vez. Imaginarmos como a doutrina tratou da delimitação, da aproximação e da conceituação de serviço público, para no final vermos se a nossa ideia corrente, sensível do dia a dia, está próxima ou não dessa conceituação. Como nós já vimos lá nas primeiras aulas, o direito administrativo, enquanto um ramo do direito, ele surge no direito francês e surge naquela ideia francesa de separação entre o poder judiciário e o poder administrativo. A ideia de que você precisava de uma jurisdição separada, uma jurisdição administrativa que não sujeitasse ao poder judiciário. Por conta disso, desenvolveu-se um conceito bastante amplo do que seria o serviço público, porque quanto mais amplo fosse esse conceito, mais distante estaria essa atividade do controle pelo Poder Judiciário. Então, isso nós poderíamos dizer que gerou para nós um conceito em sentido amplo de serviço público. Ou seja, serviço público seria toda a atividade praticada pelo Poder Estatal em vistas à coletividade pública, com um objetivo de interesse geral, cujo regime fosse prioritariamente de direito público. Você está ali colocando toda a atividade do Poder Executivo como uma atividade de serviço público e, portanto, teria aí como se afastar, do ponto de vista do ordenamento francês, da jurisdição do Poder Judiciário, ficando aí exclusiva à jurisdição administrativa. Isso historicamente é mediado e vai gerar uma conceituação um pouco menos ampla, digamos assim, por isso ali no slide uma aproximação menos ampla, mas é uma ideia ali de que o serviço público é toda atividade praticada pela administração pública, desde que essa atividade não seja função legislativa nem função judicial. Então, uma aproximação menos ampla estaria vinculada à ideia de separação de poderes. Quer dizer, seria serviço público todos os atos praticados pelo poder executivo, pela administração pública. Os atos praticados pelo poder legislativo e pelo poder judiciário, as funções típicas desses poderes, estariam afastadas da ideia de serviço público. Veja que aqui nós temos uma equiparação entre atividade administrativa, função executiva, típica, e serviço público. Numa visão já mais contemporânea, nós vamos ver que há uma ideia de serviço público num sentido um pouco mais estrito. Quer dizer, serviço público como uma atividade exercida pela administração pública, mas aí desta atividade nós vamos excluir aquelas atividades de polícia administrativa, de poder de polícia, as atividades de fomento praticadas pelo Estado, assim como as atividades de intervenção no domínio econômico, por exemplo, praticadas pelo Estado. Isso quer dizer, quando o Estado está intervindo
na economia. Eles não está entregando um serviço público. Quando o Estado está agindo em fomento de determinada atividade, o Estado não está entregando um serviço público. Quando o Estado está exercendo seu poder de polícia, poder disciplinar, ele não está aí entregando um serviço. Veja que aqui nós temos uma concentração da ideia de serviço para a ideia mais próxima que nós temos da acepção da palavra. Serviço como uma prestação, uma entrega de algo, e esse algo sendo de interesse público. Vai mais ou menos ao encontro do conceito que o Marçal Justem Filho, ilustre doutrinador paranaense, nos dá de serviço público. Diz ele, e aqui em destaque, que serviço público é uma atividade pública administrativa de satisfação concreta de necessidades individuais ou transindividuais, materiais ou imateriais, vinculadas diretamente a um direito fundamental, aqui é o respaldo constitucional do conceito de serviço público, insuscetíveis de satisfação adequada mediante os mecanismos de livre iniciativa privada, destinada a pessoas indeterminadas, qualificada legislativamente e executada sob o regime de direito público. Numa breve compreensão desse conceito, nós percebemos que serviço público requer uma atividade pública, perfeito, prestada pela administração, para satisfazer alguma necessidade. Essa necessidade poderá ser individual ou transindividual. Essa necessidade pode ser material e imaterial. Até aí são só tipos de necessidade. Sempre esse serviço ele será prestado pela administração porque ele não é possível de ser prestado por mecanismos de livre iniciativa privada. Quer dizer, o indivíduo, ou conjunto de indivíduos, a comunidade, a sociedade, não tem condições de se organizar para prestar este serviço de forma adequada. Destinado sempre a pessoas indeterminadas, ou seja, o serviço público não é feito em nome de alguém, em prol de alguém, para atender um indivíduo, mas sempre para atender a coletividade. Desde que esse serviço esteja qualificado legislativamente, ou seja, só vai existir serviço público se existir uma lei anterior que determine, que o estabeleça. E é executada sempre sobre o regime de direito público, que nós já vimos, e não sobre o regime de direito privado. É um conceito de serviço público em sentido estrito, bastante especificado, que nos dá aqui, em poucas linhas, uma boa lição de direito administrativo. Este conceito, essa ideia de serviço público, ela vai nos apresentar 3 elementos que auxiliam a definir do que se trata o serviço público. Ou seja, serviço público será aquele serviço que é sempre prestado pelo Estado. Então, é um elemento subjetivo. Quem pratica, o indivíduo não pode prestar serviço público. Quem o entrega é sempre o Estado. Segundo, o aspecto formal. Quer dizer, o serviço público é aquele ofertado em regime de direito público e não em regime de direito privado. E terceiro, o aspecto material, de conteúdo, em que o objetivo do serviço público é sempre a prestação de uma atividade de interesse público e nunca de interesse individual. Veja que assim auxilia a gente a compreender esses elementos, o conceito que foi apresentado. Quer dizer, há um elemento subjetivo, sempre prestado pelo Estado, formal, por regime de direito público, e material. O objetivo, objeto, conteúdo de serviço é sempre de interesse público e não individual. Os princípios que se aplicam especificamente ao serviço público e dão inteligibilidade a ele, nós já vimos eles rapidamente na aula anterior, poderiam ser resumidos nesses aqui indicados. O primeiro deles, o princípio da continuidade do serviço público. Isso quer dizer que o serviço público não pode parar. Quer dizer, nós vamos ter aqui a possibilidade, que nós já vimos, de administração pública às vezes avançar relações privadas, avançar direitos de propriedade para continuar a prestação do serviço público. O segundo princípio importante, da mutabilidade do regime jurídico. Quer dizer, o serviço público está sujeito a necessidades de adaptação ao interesse. Quer dizer, não existe direito adquirido em relação à manutenção de um determinado regime. Isso você pode pensar na relação estatutária do servidor público, por exemplo. Mas dada contingências sociais que mudam o interesse coletivo, o interesse público, há a possibilidade de alteração de um regime jurídico.
Aqui um segundo exemplo importante disso é a possibilidade de você reverter o regime jurídico de empresas estatais, por exemplo, as privatizações, por conta do interesse público e coletivo. Um terceiro importantíssimo princípio que rege o serviço público, o princípio da igualdade dos usuários. Quer dizer, a satisfação é destinada a todos indiscriminadamente. Não há pessoalidade nem interesse individualizado para a prestação de serviço público. E, por fim, nós poderíamos elencar uma série de princípios especiais ou subprincípios que estão lá estabelecidos na Lei 8987 de 1995, que é o princípio da regularidade, o serviço deve manter-se ofertado de forma regular, da continuidade, como já indicado, da eficiência, aquele princípio constitucional estabelecido no artigo 37 da Constituição, princípio da segurança, da atualidade, da generalidade, da cortesia na sua prestação. São elementos que disciplinam a forma pela qual o serviço deve ser prestado. Um bastante importante aqui vai ser objeto de muita discussão futura nossa ainda aqui nos modelos de gestão, o princípio da modicidade das tarifas. Quer dizer, você não pode estabelecer uma tarifa para a prestação de serviço público que vise lucro, obtenção de ganho, mas sempre sim apenas a cobertura eventual de gastos, quando isto muito. Então, são princípios que indicam e influem, disciplinam a oferta do serviço público. Esse serviço público nós poderíamos classificá-los. Sempre que a gente classifica alguma coisa, a gente cria um critério para melhor entender isso que estudamos. Vamos dizer, o serviço público poderia ser próprio ou impróprio. O que nós queremos dizer com isso? Serviços próprios, aqueles prestados diretamente pelo Estado, ou por meio de uma concessionária, por meio de uma permissão estatal. Impróprios são aqueles que são autorizados pelo Estado, regulamentados pelo Estado, fiscalizados pelo Estado. Próprios prestados pelo Estado, impróprios quando o Estado atua de forma secundária na prestação desse serviço. Quanto ao objeto, sim, os serviços públicos podem ser administrativos, aqueles serviços prestados ali na esfera interna de cada poder, de cada organização, muitas vezes sem personalidade jurídica, como nos ministérios, nas secretarias estaduais ou municipais. Serviços comerciais ou industriais, aqueles que têm foco objetivo, natureza econômica. E serviços sociais, aqueles que a Constituição estabelece quando trata lá da ordem social e que não vão ser de exclusividade do Estado, mas também da sociedade como oferta de serviço social. Uma terceira classificação possível é uma classificação com relação à abrangência do destinatário. Um serviço público ut universi ou ut singuli. Quer dizer, um serviço que é destinado à fruição de todos, que é prestado à coletividade, e aquele serviço que é, isso portanto, ut universi, a todos, ou ut singuli, aqueles que é voltado para a satisfação direta e individual de uma necessidade do cidadão. O cidadão precisa de um determinado serviço específico e não geral, abrangente. Essa é a diferença entre o universal e o singular. Poderíamos classificar os serviços públicos em originários e derivados. Originários como aqueles que surgem da própria atividade essencial do Estado, da atividade privativa e própria do Estado, e serviços derivados ou serviços adquiridos, que vêm como de forma facultativa, que não são exclusivas do Estado, mas que o Estado entende por bem atuar também. Um grande exemplo aqui são os serviços comerciais ou industriais de foco econômico, que não decorrem da natureza própria do Estado, mas que em alguns momentos, por interesse público, são tomados sob a forma de monopólio, por exemplo, como a extração de minérios, no Brasil aqui. E por fim, nós podemos ainda classificar os serviços públicos como serviços exclusivos e não exclusivos. Quer dizer, exclusivos aqueles que são prestados unicamente pela administração pública, não exclusivos aqueles serviços que podem ser ofertados em conjunto com a sociedade. Serviços como da prestação de saúde, por exemplo, assistência social, educação, serviços que são ofertados tanto pela administração pública quanto pelos particulares. Veja que só essas classificações elas servem para nos auxiliar a entender melhor o objeto, entender melhor do assunto que se fala. Então a gente vai classificando para poder ter uma distinção melhor.
E por fim, o que é relevante também na, na abordagem do serviço público, em geral, não em cada um dos serviços, é pensar na sua forma de gestão. Nós vamos dedicar uma aula futuramente, mais de uma inclusive, para as diversas formas de gestão. Aqui apenas trago esse slide para que vocês já tomem um conhecimento inicial para saber que nós temos diferentes formas de gestão. Quer dizer, gestão que são feitas diretamente pelo poder público, pelos órgãos da administração pública direta ou indireta, ou que são feitos uma gestão que é indireta, em que há contratos de concessão, contratos de permissão, em que há parceria público-privada, em que há contrato de gestão, como foi feito, por exemplo, com as Olimpíadas no Brasil. Você tem uma forma de gestão direta, o poder público está diretamente gerindo, seja por meio da administração pública direta ou indireta, ou uma gestão que é feita de forma indireta, em que você faz um controle secundário, você faz uma primeira seleção do objeto, entrega ele à iniciativa privada e faz um controle indireto dele, uma gestão indireta por meio de parcerias, de concessão, de permissão. Essa é a principal abordagem que nós temos que ter nesse momento de formas de gestão. E aqui elencamos aí 4 tipos aí de serviço público de acordo com a escolha do processo de gestão, que nós teremos oportunidade de avançar cada um deles em aulas futuras e entendê-los na sua profundidade. É importante aqui então termos essa primeira aproximação do serviço público, para que nós possamos distinguir as formas de atuação da administração, tanto pelo serviço quanto pelo seu poder de polícia, e então posteriormente mergulharmos aí para os atos administrativos especificamente. Fica aqui minha saudação, como sempre mantenho-me à disposição de todos vocês, aqui estão os contatos, tenham aí uma boa continuidade de estudos. Um grande abraço.